Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia dá continuidade à série de entrevistas com... Eu já posso falar assim, né, Jesse? Candidatas e candidatos, né? Ainda não. Ainda não. Ainda... Vou só em começar alguns... amanhã. Só amanhã. Então, por enquanto, pré-candidatos e pré-candidatas, mas já rolaram entrevistas onde já tinham ocorrido convenções, então já podia Exato. falar candidatos e candidatas. Mas hoje, ainda pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, apoiada pelo MST, faz parte do conjunto de 15 candidatos e candidatas a deputado estadual e deputado federal, apoiados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, todas pela legenda do Partido dos Trabalhadores. Já aconteceram cerca de 12 entrevistas. Hoje chegaremos à 13ª, 14ª entrevista, melhor dizendo, o 13º e 14º candidatos apoiados pelo MST. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber Jesse Daiane, como eu disse, pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Jesse, que foi secretária adjunta da Juventude, me corrija se os termos estiverem errados, Jéssica, secretária adjunta da Juventude do governo federal. Jéssica, seja muito bem-vinda. Você nos prestigiou na abertura, no primeiro programa, lá na TV Fórum, Nas Trilhas da Urna, e é um grande prazer recebê-la de novo aqui no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Wanderlei. Para mim é um prazer estar aqui. O trabalho que vocês fazem aqui, eu acompanho, inclusive. É uma honra e também uma oportunidade para a gente conversar sobre desafios de 2026. Jéssica, o teu som realmente está muito baixo. Se você puder ficar sem o microfone, talvez melhore. Fazer isso. Fica melhor? Melhorou muito. Pronto. Jesse, nós, como eu disse, recebemos aqui no último mês, né, vários pré-candidatos, pré-candidatas, e as histórias de vida são muito semelhantes, são muito comuns, né? Umas às outras, né? Experiências de nascimento em assentamentos. Rosa Amorim deu um depoimento aqui espetacular, dizendo que filha de Rubineuza e Jaime Amorim, e que criança de colo já nasceu com a experiência da repressão policial, né? Então, eu queria iniciar, enquanto eu embarco, já chegaram aqui Messias, que é pré-candidato, eu acho que vamos ver se já rolou a convenção lá no Ceará ou não. Enquanto eu embarco, Messias e o Carlos Eduardo, que vai compartilhar a condução do programa comigo, eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência de aproximação, entrada no MST. Por favor, Jéssica. Pronto, contar um pouco minha história. Eu sou de Aracaju, Sergipe, né? Então, sou sergipana. E inicio o Messias entrando. Oi, Messias. Oi, Jéssica, tudo bem? Bom dia, desculpa, pessoal. Estou Tudo entrando bom? agora. Estou chegando. Vamos para outro. Vamos embarcando, como se Vamos fosse... seguir, né? O trem vai passando nas estações e vai os companheiros. Né? Então, assim... Messias, tu já é candidato ou ainda pré-candidato? Eu sou pré-candidato e sou candidato. Daqui a pouco o Messias vai falar sobre isso. Eu vou embarcar também, para passar a palavra para a Jéssica sem demora,
Carlos Eduardo Pimenta, que compartilha a condução do programa comigo. Eilo. Tudo bem, Carlos? Entre mortos e feridos e atrasados, tudo bem. Tá certo. Jéssica, então, eu comecei pedindo a Jéssica que falasse um pouco sobre a história de vida, né, da aproximação com o MST. Então, Jéssica, por favor. Pronto. Bom dia, pessoal, todo mundo que está aí também acompanhando. Eu sou sergipana, de Aracaju, Sergipe, e filha de empregada doméstica. Minha mãe é, até hoje, trabalhadora doméstica. Minha avó é uma dona de casa analfabeta, minha mãe também é analfabeta. Então, eu cresci numa família muito pobre de Sergipe e que quase todo mundo não teve acesso à educação. Então, né, minhas mãe e vó analfabeta, né? Meu avô com até ensino fundamental, meu pai com ensino médio. E foi através das políticas públicas do governo Lula que democratizaram o acesso à universidade que eu pude ingressar na Universidade Federal de Sergipe, lá em 2008, né? E quando eu entro na Universidade Federal de Sergipe, eu entro no curso de Biologia. E o primeiro lugar, o primeiro espaço de atuação política que eu faço parte é o Espaço de Vivência Agroecológica, que é um grupo de agroecologia de extensão na Universidade Federal de Sergipe, que tinha estudantes do curso de Biologia, de Agronomia, de Engenharia Florestal, né? Então, foi por esse caminho do curso de Biologia e da Agroecologia que logo no primeiro ano da universidade eu conheço, né, o Movimento Sem Terra e as formações políticas no Quissamã, no assentamento Quissamã, e todo o trabalho que nós temos lá, muito bonito no estado de Sergipe. Inclusive o nosso grande comandante, dirigente, companheiro João Daniel, que é a minha referência política, nosso deputado federal no estado de Sergipe, e também pré-candidato à reeleição como deputado federal lá em Sergipe. Então, começo minha trajetória na agroecologia e na relação com a MST a partir da agroecologia, nessa entrada minha na universidade, a partir do processo de democratização, né, da ampliação de vagas da Universidade Federal, das cotas sociais e raciais, que fizeram aí com que a classe trabalhadora pudesse estar na universidade, né? Então, quando eu cresci, criança, né, eu ouvi a vida inteira da minha avó que pobre trabalha, né? Pobre não vai para a universidade. Então, não havia expectativa de que uma pessoa como eu pudesse entrar na universidade quando eu era adolescente, né? E eu entrei, graças às políticas que transformaram a universidade pública e a educação brasileira do governo Lula. E foi graças a essa trajetória que houve esse encontro maravilhoso. Então, tem 19 anos que eu faço política ao lado do Movimento Sem Terra, construo espaço de vivência agroecológica, estágio interdisciplinar de vivência, que a gente levava estudante da universidade para passar 10 dias, 15 dias, vivendo a realidade do acampado, do assentado, para aproximar a luta campo-cidade e também para inspirar, né? Porque a organização política do Movimento Sem Terra é uma das maiores do nosso país, não só em número, mas em qualidade organizativa, né? Na sua forma de se organizar, que educa, que inspira e que forma a nossa juventude, né? Então, nós somos formados nos assentamentos e nos acampamentos do MST e nas formações políticas do Centro de Formação do MST, seja no Quissamã, seja a Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica aqui em Guararema, em São Paulo, foi onde formou foi a minha formação política, também, onde eu aprendi como lutar, onde eu aprendi a mística, onde eu aprendi uma visão de mundo diferente, e aprendi também que só a luta coletiva, só a organização popular e só a luta popular que é capaz de produzir uma transformação profunda da realidade brasileira. E de lá para cá, né, desde 2008, em 2012, a gente nacionaliza o Levante Popular da Juventude, que é um movimento de juventude filho e filha do MST, né? Eu digo sempre que sou cria do MST, nós somos todos crias do MST, porque o MST ajudou a fundar o Movimento de Juventude Levante, que nasce no Rio Grande do Sul, em 2012 se nacionaliza. E eu fui uma das pessoas responsáveis pela nacionalização do Levante Popular da Juventude, né? Então, rodei o país, fui em vários estados, rodei o Brasil inteiro mesmo, para apresentar a bandeira, para organizar a juventude, para construir acampamentos e para construir também estágios interdisciplinares de vivência nas áreas de reforma agrária, né? Então, eu fiz EIV na Bahia, fiz EIV em Pernambuco, fiz EIV no Pará, fiz EIV, muitos EIVs em Sergipe, né? E foi essa trajetória aí que fez com que a gente formasse toda uma juventude urbana
na referência política e organizativa do Movimento Sem Terra. Então, Jéssica, você foi uma das grandes responsáveis pela formação dessa banda de música da Revolução sensacional, que é o Levante Popular da Juventude. Bom saber Exatamente. disso. Eu vou botar a vinheta e, na sequência, eu vou pedir também ao Messias para fazer também essa história de vida. Eu dizia, Messias, que das 13 entrevistas que foram feitas com pré-candidatos e pré-candidatas apoiados pelo MST, que o Trilhas da Democracia vem fazendo, os relatos são muito, muito próximos, muito parecidos nas experiências de nascimento em assentamentos, enfrentamentos com a polícia, ainda crianças. Aí eu queria que, logo depois da vinheta, você falasse um pouco também da tua história de vida, de chegada, de aproximação com o MST. Entra a vinheta. Então, nós estamos hoje aqui, repito, finalizando a série de programas com praticamente todos os 15 pré-candidatos, pré-candidatas, a deputado estadual, deputado federal, apoiados pelo MST. Já adianto, esse programa está indo ao ar no sábado à noite, né? Já adianto que no dia seguinte, no domingo, para fechar com chave de ouro essa série, uma análise da conjuntura política nacional com o companheiro João Pedro Stedley. Messias, por favor, qual é a tua história? Tudo bem, então bom dia, Marcos, bom dia, Carlos, bom dia, Jéssica. Primeira alegria, a oportunidade da gente estarmos aqui conversando um pouquinho sobre a nossa trajetória de militantes da reforma agrária, militantes populares, que durante esses anos todos vêm se dedicando a cuidar do nosso povo, principalmente os que mais precisam, e assim tem sido a nossa trajetória. E assim como a Jéssica, nós somos filhos da classe trabalhadora brasileira, de que muitos anos das nossas vidas, da geração dos nossos pais, sempre foram esquecidos, sempre ficaram fora das políticas, sempre tiveram condições de muita pobreza e miséria, e sobrevivendo, inclusive, das mazelas desse sistema que sempre excluía os camponeses, mas não só os camponeses, mas também toda a classe trabalhadora das periferias, de todos os espaços onde sempre fomos mão de obra barata. Eu venho de uma família também, assim como a da Jéssica, uma família de um agricultor, de uma agricultora sem terra, que durante toda a sua vida, meus pais tiveram que trabalhar em fazendas de fazendeiros para tentar sobreviver. Quem é agricultor ou agricultora que não tem a terra, mas que precisa trabalhar na terra, o único jeito que tem é tu vender tua mão de obra barata e submeter, muitas das vezes, um trabalho até de semi-escravo. E assim era a vida do meu pai, de minha mãe, ter que pagar meia de 3-1, né? E para patrões, e praticamente no final da safra nós não tínhamos nem o que comer. E graças à nossa organização MST, que no ano de 1993, eu aí com 11 anos de idade tive a oportunidade de ser levado para um acampamento do MST, meus pais com mais 6 irmãos, e ali a gente acampou a fazenda onde nós éramos moradores, uma fazenda de um general aqui onde eu estou hoje, no município de Crateús, uma fazenda de mais de 5 mil hectares de terra. E ali travamos uma grande luta pela terra, num território muito disputado, no sentido de que ninguém queria saber do MST, muito menos nos apoiarmos. Então foi um momento muito difícil, porque eu, como criança naquela época, eu não entendia por que tanta polícia no acampamento, por que tanta perseguição, por que tanto bullying conosco na escola. Nossa escola era fora do acampamento, nós tivemos que vir embora para o acampamento, porque a gente não aguentava tanta discriminação e tivemos que ficar durante 2 anos numa escolinha constituída por nós, num acampamento de lona, depois um barracão de taipa,
e ali é onde eu construí, a partir do acampamento, o que é viver em comunidade, o que é viver em sociedade, dividindo tudo, o pouquinho que nós tínhamos para sobreviver naquele território, assim resistir, e a gente poder cursar, fazer as nossas séries, como eu tive a oportunidade de fazer minha terceira e quarta série no acampamento. Eu digo isso até hoje, Jesse Marques, porque até hoje meus boletins aqui é escola isolada do assentamento Palmar, na época era Serrote, que era a fazenda. A gente foi isolado da sociedade, mas nos registros oficiais do Estado, na escola onde eu fiz a minha terceira e quarta série, meu boletim também diz que a escola é isolada. Então nós fomos isolados de tudo, mas graças à luta e à resistência do nosso povo, à solidariedade do povo cearense, que foram muito generosos até o dia de hoje, com a luta do MST, nós sobrevivemos. Hoje eu tenho a alegria de dizer que sou assentado da reforma agrária, meu pai é assentado, meus irmãos são assentados, e a oportunidade me deu da gente, durante meus 11 anos de idade até o dia de hoje, militar no MST. Então, tive toda a minha vivência de fazer faculdade, numa articulação da MST, fiz administração em Minas Gerais, assim como a GES, no Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, a qual tive a oportunidade de fazer um curso de administração com a turma de 38 companheiros do MST, e depois eu fui coordenar o setor de produção do MST no Ceará, depois a coordenação do setor de produção nacional, na coordenação nacional do MST, e até o dia que chegou até mim, né, uma missão, eu que deveria disputar a primeira cadeira da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a qual são 46 deputados, e ali os movimentos populares do Estado do Ceará, especialmente o MST, nos agarrou essa missão, nos deu a coragem para a gente enfrentar o desafio. Estou no meu 4º ano de mandato de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e estamos agora numa luta grande para que a gente seja reconduzido mais 4 anos. Para isso nós precisamos aqui já de 60 mil votos, não é pouco votos, para que a gente possa retornar esse espaço que entendemos que hoje, por posições do MST, da nossa organização, a gente entende que é uma trincheira estratégica muito importante, que nós devemos demarcar esse espaço para falar da alimentação saudável, para falar da agroecologia, para falar da educação do campo, para defender o direito da classe trabalhadora, defender a soberania, defender os movimentos, as populações mais invisibilizadas, assim como nós temos hoje a maioria dos movimentos que nós temos aqui, indígena, quilombola, pescadores, ciganos, o movimento dos LGBTs, o próprio MST, o movimento sindical, são organizações, o Levante Popular da Juventude, o Movimento Brasil Popular, são organizações que eu tenho a alegria hoje de caminhar ao nosso mandato, e são organizações que estão conosco construindo hoje, como nós chamamos aqui no estado do Ceará, o mandato em movimento. Então, dizer que todo santo dia é um desafio, justamente porque estamos numa sociedade que todo dia enfrentamento, principalmente do ponto de vista do que nós pensamos. Eu tenho dito que o importante é de que a gente não perdeu a nossa essência, que é continuar defendendo o nosso projeto, o projeto da classe trabalhadora. O fato de nós ser deputados e estar nesse espaço, a elite do Ceará é obrigada a nos engolir. E os embates que fazemos, inclusive com os bolsonaristas na tribuna da casa, e os projetos de lei que defendemos e que aprovamos, e que hoje está servido 184 no estado do Ceará, com a construção coletiva com o povo. Então, nos dá o orgulho de dizer de que nós estamos na tarefa que foi nos dada e tentamos fazer com muito amor, com muita perfeição, com muito profissionalismo, com muita coragem, porque não é a Jesse pré-candidata, não é o Messias pré-candidato. Nós representamos um projeto, nós representamos a classe trabalhadora e que nós merecemos dar o melhor de nós para que os nossos trabalho militante seja reconhecido, referendado e respaldado por aqueles que confiaram, depositaram a confiança de estar nesse espaço. Então, dizer que tarefa dada é tarefa cumprida, estamos aí na missão, e se Deus nos permitir, São Paulo elegerá a Vagésia, a nossa deputada, Ceará elegerá o deputado Messias, assim como elegerá a Rosa no Pernambuco, Adãozinho no Rio Grande do Sul, e tantos outros pré-candidatos que hoje, Marina no Rio, enfim, que hoje estão aí se colocando para uma tarefa a mais, de tantas tarefas que temos, de representar o MST, representar os movimentos, representar a sociedade brasileira, cearense, onde eu estou pisando no dia de hoje.
Olha, eu confesso, o ano que vem eu vou fazer 60 anos e tenho notado que entre os 50 e os 60 eu comecei a chorar facilmente, né? E estou me contendo aqui para as lágrimas não escorrerem aqui pelos olhos, porque as histórias que vocês contam e as histórias que outros companheiras narraram aqui nessa série de programas realmente são um exemplo que coloca de ponta cabeça essa melancolia de esquerda, fruto das derrotas históricas na Comuna de Paris, em 1989, né, fazem com que gere uma sensação muito forte de pessimismo, e as falas de vocês dois, como as falas dos outros companheiros e companheiras, são falas que vão no sentido contrário, né, da esperança, da utopia que ainda insiste em se apresentar como alternativa de sociedade. Eu passo a palavra para o Carlos agora para fazer a sua consideração e a sua pergunta. Por favor, Carlos. Opa, agora tô repórter externo hoje, né? Estou num congresso da FUP aqui em Salvador, então cada lugar que a gente arruma com menos barulho para poder conversar com vocês é o local. De novo, agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que toda essa série, eu participei de alguns dos programas, a gente cada vez mais aprende e entende como a importância do MST para esse todo contexto, né? O MST já era uma vitrine na luta popular e agora ele começa a virar também uma vitrine nesse projeto político. Se a gente for observar mais incisivamente, o MST entra nessa jornada mais institucional, não tem nem 10 anos, né, de luta, então isso aí deixa muito a ensinar para os outros movimentos sociais também entrarem nessa disputa institucional, porque, infelizmente, o jogo está sendo jogado e o lado de lá já observou isso há mais tempo do que a gente, né? Então, muito salutar essa presença do MST. Agora, voltando, eu queria trazer uma provocação, até por conta dos fatos atuais, e também que eu vi uma entrevista da Jessie ontem, na Rádio TVT, salvo engano, e quando ela faz uma boa crítica ao sistema de privatização. E aí é aquilo, São Paulo ontem sofreu um problema que já era esperado da privatização nos trens, né? E aí é aquela história, privatiza-se 3 linhas, e aí na hora do vamos ver, chama uma estatal para resolver o problema. Então, a CPTM agora foi convocada, né, a gerir por 90 dias até a situação controlar e aí depois entregar de novo para Trivia Trens, né, essa autonomia. O Ceará, a gente tem aproveitando para os dois para fazer esse comentário sobre as privatizações, o Ceará a gente não tem um histórico tão recente, né? Talvez o mais recente assim, de maior expoente seja a tentativa da Petrobras de vender a Lubinor, uma refinaria que aí, graças a Deus, durante o percurso a gente teve a mudança de governo e aí a gente conseguiu barrar essa privatização, mas fazendo uma pesquisa rápida aqui, a gente tem um caso muito emblemático do Ceará, que é a privatização da Coelce, que passado 10 ela foi vendida para um grupo que tomava conta também aqui da energia no Rio de Janeiro, foi vendida por 900 e poucos milhões, e aí passados quase 30 anos dessa privatização, em 2024, só em 2024 o governo do estado do Ceará pagou para essa Coelce 1,5 bilhão de reais. Então, é só mais uma demonstração de que, no fim e ao cabo, essas privatizações elas não trazem nenhum tipo de benefício, né? Seja para o Estado, seja para o trabalhador, seja para o morador desse Estado. E aí eu queria que vocês fizessem algum comentário sobre essas questões de privatizações e etc. Jéssica, por favor. Sim. Não, inclusive eu falei sobre isso ontem
mesmo na TVT, porque aqui em São Paulo, né, já teve uma explosão, incêndio, fogo, as pessoas indo trabalhar, né, e lidando com essa situação. Pessoas que já vêm de muito longe, que se deslocam horas no transporte para conseguir chegar ao trabalho. Exatamente as pessoas que trabalham na 6 por 1 que a gente está lutando para que as pessoas tenham um dia mais de descanso. Justamente porque não é só o tempo que você está no trabalho, mas é o tempo de deslocamento, né, e todas as condições que são impostas à classe trabalhadora, que tiram o seu direito mínimo ao descanso e à dignidade. Poder fazer um jovem, por exemplo, poder fazer uma formação, poder fazer algum curso, construir uma perspectiva profissional de sua escolha, né? Tudo isso fica impedido diante da dinâmica exaustiva de superexploração do trabalho, né? E também de uma dinâmica urbana, de longas distâncias, de tempo de deslocamento, né? E tudo mais. E para as mulheres ainda, as tarefas domésticas, o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos, né? Então, tudo isso que a gente tem debatido. E aqui, a gente tem o caso dos trens e também da Sabesp, que são emblemáticos, né? A Sabesp, quando foi privatizada, hoje a água é de péssima qualidade, chega água barrenta, falta água, né? Então, à noite, praticamente não tem água nas periferias. Quando chega 8 ou 9 da noite, acaba a água. E a conta triplicou o valor, né? Ou seja, você tem uma piora no serviço, na entrega à população, e você tem um aumento do custo. Então, a população paga mais por um serviço de pior qualidade e que, além da qualidade da água e além da qualidade do trem, tem acidente, tem risco de vida. A explosão da Sabesp causou morte aqui em São Paulo. Então, assim, é um nível de descaso e de irresponsabilidade muito grande. É uma entrega do patrimônio do povo de São Paulo para os amigos empresários de Tarcísio, em que só eles ganham com aumento de lucro e que a população tem um serviço de baixa qualidade e caro, né? E ainda mais caro e com risco de vida. Então, assim, não tem um elemento que a gente possa apontar que signifique melhoria. Né? A privatização só beneficia os grandes empresários, os amigos de Tarcísio, que lucram com isso, mas a população é prejudicada. E serviços essenciais não podem ser privatizados. Tem que ser garantido. O Estado não tem como você viver sem água. Não tem como viver sem água. Então, assim, é um tipo de serviço que não pode ser privatizado, porque o Estado tem que garantir que aquela pessoa que não tem condições de pagar o triplo da conta, como está acontecendo agora, tenha taxa social. E o empresário que está preocupado com o lucro não está preocupado se a população tem água de qualidade, não está preocupado se a pessoa tem condições ou não tem condições de pagar, está preocupada exclusivamente com o seu lucro. Mas o governo deveria estar preocupado com o povo. Mas como a extrema-direita não tem nenhuma preocupação com o bem-estar da população, com o bem-estar do povo mais pobre, para ele só interessa o lucro e beneficiar os seus amigos. E é isso que está acontecendo aqui em São Paulo. Nós não temos um relato. Inclusive, a população, as pesquisas já apontam que a população desaprova a privatização da Sabesp, a privatização também das linhas de trem. Então, está muito claro de que não há um elemento que a gente possa apontar como positivo. As privatizações foram negativas na entrega de serviços de baixa qualidade, nos acidentes e também no aumento do custo para o bolso da população. Messias, por favor. Não, para nós está claro que a privatização no Brasil e fora do Brasil sempre foi uma estratégia da extrema-direita, da direita brasileira. São muito incompetentes, e a turma não tem a capacidade de gerenciar com esse pensamento vira-lata que muitos têm, de entregar tudo que é patrimônio nosso para estrangeiros ou para alguém que venha dominar e controlar nossas riquezas. Aqui no estado do Ceará não é diferente. Como você mesmo colocou, nós temos aqui a Eno, que é uma tristeza. Inclusive, ano passado, nós abrimos uma CPI contra a Eno, justamente porque praticamente todos os serviços da Eno no estado do Ceará são de péssima qualidade. Não há atendimento. Inclusive, o estado do Ceará tem muitas obras de posto de saúde, de escolas. Nós mesmos temos projetos nossos em assentamento de agroindústria, de casa de mel, que não é religada, porque a Eno não tem o planejamento de fazer o seu trabalho. Sem falar nos apagões, sem falar nos problemas que nós temos hoje de mau serviço, de 3, 4 dias, 5 dias, e falta energia,
e não há uma prioridade da EMA chegar no território para resolver o problema. Então, hoje nós temos um caso no estado do Ceará. Ano passado, nós fizemos uma CPI. Essa CPI aproveitamos para debater com a sociedade, mas também não chegou a nenhuma conclusão sobre uma outra empresa que venha substituir. E hoje não tem onde reclamar, porque, infelizmente, não é brasileiro, são estrangeiros. Há um escritório no estado do Ceará que tem, uma certa forma, agência aqui no estado do Ceará, que é para regular e fiscalizar, mas também não tem tido essa agilidade. Então, a gente fica refém, porque não é um estatal, é uma empresa privada, né, internacional, que domina hoje o maior patrimônio que nós temos hoje, que é a oportunidade de levar a eletricidade nas nossas casas. E nós tivemos aqui também, Carlos, uma outra privatização, que foi o banco, o BEC, um banco também público, que era na época de 1998, 700 milhões foi a venda do BEC, e foi vendido para o Bradesco, também um banco muito importante para a economia do Estado, para a agilidade do serviço, inclusive do Estado, que era todos por esse banco. E todos hoje os serviços do Estado, a maioria também hoje é subordinado ao Banco do Bradesco, privado, e que todo esse lucro também vai para esse banco. Então, no estado do Ceará, nós temos o histórico dessas duas privatizações. Esperamos nós que nunca tenhamos mais nenhuma outra privatização, porque as duas que tivemos, além de ter sido vendidas muito baratas, e hoje os serviços que eles prestam altamente a desejar à população cearense. Então, dizer que não há sentido nenhum da gente não fazer a gestão do nosso patrimônio. O patrimônio é cearense, o patrimônio é brasileiro, é nós que temos que fazer a gestão, é nós que temos que qualificar, e é nós que temos que dar resposta no momento de uma crise ou de um problema, porque ali o mínimo a gente sabe onde é que está, porque são brasileiros, são cearenses que estão cuidando. Quando passa para ser privado, nós vamos negociar com a Itália, vamos negociar com os Estados, com a Bélgica, com outros países, ao contrário de ser com os próprios países, com o nosso próprio país, com agentes do nosso próprio Estado. Messias, Jesse, o título desse programa de hoje, apesar das entrevistas tocarem sempre nos mesmos assuntos, né, para não ficar o MST no Parlamento, parte 1, parte 2, parte 3, cada programa eu dava um título diferente, e o título desse programa de hoje é A Generosidade Revolucionária no Parlamento. E por que eu escolhi esse título? Nós vivemos já, desde a ofensiva neoliberal, um sistema de valores, uma hegemonia, para usar o termo de Antônio Gramsci, individualista, resultado do neoliberalismo, né? da cultura neoliberal. E o MST dá uma experiência, não uma experiência, né? Dá várias experiências no sentido contrário, né? De recuperação do princípio da fraternidade, da solidariedade. E dois desses exemplos são o desenvolvimento da agricultura familiar, né? Com produtos saudáveis, e a distribuição de alimentos. Não é apenas distribuição de alimentos, das cozinhas solidárias. Eu queria, nesse momento, né, eu acho que essa é uma bandeira espetacular, né? Eu acho que é uma bandeira que deve ser bastante visibilizada, né, para a população. Eu queria que vocês relatassem um pouco a experiência vivida, respectivamente, em São Paulo e no Ceará, das cozinhas solidárias, particularmente no momento das crises que nós vivemos, né? A maior de todas foi a crise da epidemia da Covid-19, mas também a crise crônica durante o período Bolsonaro, em que as pessoas pegavam ossos, né, nos lixões, nos caminhões de lixo. Por favor, Jesse. Sim, Mondani, foi um momento muito duro, né? Que não pode ser esquecido durante a pandemia do Covid-19, em que as pessoas, o Brasil voltou ao mapa da fome, as pessoas estavam desinformadas sobre como se cuidar e como prevenir da Covid. Então, o papel que nós cumprimos na solidariedade, além
das cozinhas que foram, né, montadas na época para conseguir combater a fome, né, conter um pouco o impacto da pandemia, que estava fazendo com que nossa população não conseguisse trabalhar e não conseguisse acessar alimentos. Além disso, também cumpriu o papel de disseminar as informações verdadeiras sobre a Covid, de entregar máscaras, álcool em gel e tudo aquilo que fosse possível para ajudar a prevenir que as pessoas pegassem, né, a doença. Então, além de disseminar a informação verdadeira, distribuir máscara e álcool em gel, a gente também montou esse grande movimento de solidariedade que é o Mundo Solidário, que aconteceu, né, no Brasil inteiro e também aqui em São Paulo, para distribuir alimento, distribuir marmita, e conter o impacto, né? Claro que foi um momento terrível que a gente passou no Brasil e que ainda assim, por mais que os movimentos tenham se juntado para fazer várias ações de solidariedade, né, não conseguimos alcançar o todo. Então foi um momento realmente muito trágico, muito duro, mas arregaçamos as mangas, juntamos o nosso povo e com muita coragem, com muito trabalho, fomos lá se colocar ao lado de quem estava mais vulnerável nesse momento da pandemia, que foram as pessoas que, além de enfrentar a Covid, tinham que enfrentar uma grande máquina de mentiras produzida pelo próprio presidente da República, desinformando a população sobre a Covid-19, né? Então, a solidariedade, ela foi uma solidariedade em diversos aspectos. É no alimento, mas também é na saúde e é na democracia. É informar a informação verdadeira, disseminar a verdade num terreno pantanoso de muita fake news, de muita mentira e muita desinformação. Messias? Olha, primeiro dizer de que nós, MST, a cada ano que vem se passando, a exemplo da pandemia, da gente exercer aquilo que sempre a gente falou do princípio da solidariedade. E nós do MST temos a honra e a alegria de dizer, inclusive eu aqui no estado do Ceará, na época, o coordenador do setor de produção, nós fizemos um trabalho muito importante nos nossos assentamentos. Além de ter áreas de produção que nós organizamos para produzir comida para a pandemia, nós organizamos várias cozinhas no interior e na capital e distribuímos muitas toneladas de alimentos, caminhões e caminhões, nós distribuímos nas periferias e quentinhas que nós entregamos praticamente todos os 3 anos que nós tivemos o momento mais difícil aqui no estado do Ceará. A gente dizia que era pobre cuidando de pobre, mas aquilo que a gente fazia com muito amor, justamente por reconhecer de que, assim como nós, há muitos anos atrás, nós assentados, que tivemos a solidariedade do povo cearense, do povo brasileiro, de levar comida para nós debaixo da lona preta de um acampamento, para dar a dignidade, a oportunidade da gente fazer a luta, a gente não teve dúvida que os nossos territórios da reforma agrária, por estarmos livres produzindo no nosso território, nós tínhamos obrigação, nesse momento, das crises que estamos passando, que já passamos, da gente prestar a nossa solidariedade. Também reconhecendo a solidariedade que tivemos do povo cearense e do povo brasileiro, era mais do que uma obrigação do MST tirar, não dividir a sobra, mas dividir o melhor que nós tínhamos com o povo brasileiro, e assim o MST fez em todo o território nacional, levando comida para o povo, por reconhecer a solidariedade e o apoio que tivemos da população brasileira, e ela era uma forma de nós retribuir o gesto que sempre a MST teve de ser ajudado nos momentos mais difíceis, nos momentos das crises maiores que o movimento teve já no Brasil, não só da sobrevivência, da fome, da miséria, mas no sentido de se manter firme politicamente, defendendo os interesses do povo brasileiro. E nós mostramos que a agricultura familiar camponesa, organizada pelo movimento camponês, como o MST, por mais que seja tratado por muitos setores da sociedade como um movimento baderneiro, como um movimento que precisa ser destruído, nós mostramos de que o modelo que nós temos no Brasil hoje de agricultura, que recebe 516 bilhões dos bancos públicos para o agronegócio brasileiro, nós não vimos uma empresa do agronegócio, nós não vimos uma solidariedade do agronegócio com o povo brasileiro, mas vimos sim os camponeses e as camponesas, com toda a dificuldade que nós temos no nosso território, fazendo aquilo que a gente sempre pregou, que é a solidariedade àqueles que mais precisam, mesmo sabendo de que é difícil, em momentos de crise que passamos,
a gente, em muitos momentos, não ter nem a condição de levar até o centro urbano da cidade a nossa produção por falta de logística, por falta de condições. Mas fizemos, entendemos que fizemos a tarefa certa e tivemos que fazer, não só nesse momento, mas hoje vamos continuar fazendo. Eu tenho a alegria de dizer que aqui no estado do Ceará, nós temos um programa Ceará Sem Fome, que foi a partir das cozinhas de solidariedade da pandemia. Governador Eumano, aqui nós temos hoje 1.300 cozinhas organizadas pelo Ceará Sem Fome. São 100 pessoas em cada cozinha, um total de 130 mil pessoas se alimentam todo santo dia. Os dados desse ano foi 450 mil pessoas saem da extrema pobreza no estado do Ceará. E todas as cozinhas são organizadas pela sociedade civil do estado do Ceará. Os mesmos que, na época, fizeram a campanha de solidariedade, deram comida ao povo, hoje organiza as cozinhas e o Estado compra o alimento da agricultura familiar, na sua maioria, e hoje leva para as cozinhas para alimentar o povo do nosso estado do Ceará. Isso muito baseado na experiência que tivemos, e o movimento tem sido importante para levar essa experiência juntamente ao governo e juntamente às outras organizações. Então, dizer que nós temos hoje essa experiência no estado do Ceará, mas o MST faz isso em todo o Brasil, independente dos governos, porque a gente entende que a gente precisa estar junto do nosso povo. No momento que o Estado é ausente, é nós que temos que se ajudar, é nós que temos que se fortalecer. Isso tem que ser cada dia um princípio de ser humano que nós temos que manter no nosso coração, mas também no gesto concreto lá na ponta com o nosso povo. É isso tudo para reforçar, né, que quem alimenta o povo é o MST e o pequeno agricultor. Isso não é uma frase solta, né? É comprovado. E também para marcar essa diferença, nós não entregamos, Carlos, qualquer comida. Nós entregamos comida boa, de qualidade, orgânica, agroecológica, que cada um que comeu a batata, a macaxeira, os legumes e o feijão, foi produto feito com muito amor, da cooperação, do associativismo, da solidariedade de mulheres, de jovens, que produziram nos nossos territórios. Então, tem carregado de muito sentimento e de muito amor ao nosso povo. E a diferença também, né, de um Estado que atua para alimentar o povo e um Estado que criminaliza quem o faz, né? A gente observa lá em São Paulo, por exemplo, acho que talvez o caso mais famoso seja do padre, né, do Júlio Lancelotti, que faz esse trabalho também com bastante coragem, ele é criminalizado, né? Acho que é só mesmo nesses estados que a gente criminaliza quem faz um trabalho para alimentar o povo, né? O marco caiu, então eu vou assumir daqui e vou continuar nesse aspecto, né, de analisar um pouco como funciona para o MST essa questão da entrada institucional. Eu sempre gosto de perguntar isso porque a gente cada vez mais observa, né, que o discurso de todos vocês nunca é voltado no não, porque o meu mandato, eu não sei o que lá, é sempre nós, a gente, pensamos assim, então é sempre uma coisa muito coletiva. Mas agora querendo provocar vocês, como é para vocês sair dessa coisa da militância pé no chão para a militância pé no carpete, né? Para essa militância institucional. Como é que o Messias já tem essa experiência? A Jesse vai entrar com toda certeza. Então, como é que está sendo para vocês essa preparação para sair desse tipo, para essa girada de chave? Boa pergunta, Carlos. Porque realmente a gente é assim, e é como eu aprendi a militar, e é o que eu acredito também, né? Então, tem 19 anos, desde que eu conheci a luta e conheci a organização coletiva, tem 19 anos que eu não decido nada sobre mim. Mas, sim, a organização debate qual é a necessidade, qual é a demanda, onde queremos chegar, qual é o nosso objetivo e quem é o companheiro, a companheira que tem as melhores condições, que pode representar, que pode cumprir determinada função. Isso vale para tudo, né? Então, isso valeu quando eu fui responsável para nacionalizar o Levando Plano da Juventude, quando a organização também decide que eu saia de Sergipe e venha para São Paulo. Então, a minha vinda para São Paulo já foi uma vinda decidida pela organização para vir construir, né, as tarefas nacionais da organização. Depois, a decisão de eu cumprir a tarefa como secretária adjunta da Juventude no governo Lula também foi uma decisão da organização. O MST
MST, Movimento Brasil Popular, Movimento Popular da Juventude, né, entenderam que, pela minha experiência de trabalho, construção e de organização política da juventude brasileira, era um papel importante para cumprir, né, no governo Lula, e agora também não foi diferente, né? Então, as organizações novamente fizeram esse debate da importância de ter uma candidatura aqui em São Paulo, que é um estado muito estratégico, um estado mais rico do país, um estado politicamente muito importante e um estado que tem uma extrema-direita muito fortalecida, né? Aqui é o nascedouro da extrema-direita brasileira. Aqui também é o lugar onde está se renovando a extrema-direita brasileira, onde nascem, né, os quadros que têm representado, quadros jovens, né, que têm representado a extrema-direita e conquistado também uma parcela jovem importante da sociedade para esse projeto, né, misógino, violento, fascista. Então, tem um desafio enorme no estado de São Paulo de disputar a sociedade, disputar o povo e a classe trabalhadora para o nosso projeto político. Então, esse foi o debate do MST, esse foi o debate do Movimento Brasil Popular, esse foi o debate do Levantamento da Juventude, quando decide que a gente tem que ter uma experiência de candidatura aqui também em São Paulo, e também inspirado nas nossas boas experiências nacionais, né? Então, o nosso companheiro Messias, que já faz um trabalho espetacular no estado do Ceará, a Rosa Morim, que já faz um trabalho espetacular em Pernambuco, Marina da MST no Rio de Janeiro, João Daniel em Sergipe, Valmir Assunção na Bahia. Então, a gente já tem uma experiência de mandatos de luta combativa e que, a partir do momento que a organização decide, que a gente disputa, que a gente entra, lá dentro não tem vacilação. Não tem mandato do MST que vota contra a classe trabalhadora. A certeza que nós temos e que a sociedade também tem nas nossas candidaturas é que quando a gente entra com um projeto político e a gente não abre mão dele, de começo ao fim. Então, nós seguimos sendo militantes. Então, é seguir a militância, só que em outra trincheira. É uma tarefa. Nós entendemos como uma tarefa. Assim como eu tive tarefa em 2022, na eleição, né, do Lula, eu estava junto com o João Pedro Stedley e Igor Felipe na coordenação dos comitês populares. Era uma tarefa. Sua tarefa agora é coordenar os comitês populares. Cumprir essa tarefa. E agora foi dada a tarefa de disputar o parlamento, dada a tarefa de disputar corações e mentes, de conversar com o povo e de disputar uma visão de mundo, de disputar um projeto de país, um projeto de desenvolvimento com justiça social, um projeto que preserve a natureza e que enfrente a crise climática, um projeto que defenda comida de verdade na mesa do povo brasileiro, que ultraprocessado não é comida, um projeto que defenda a soberania nacional e a soberania alimentar e a soberania popular, que o povo brasileiro tenha participação ativa na decisão política dos rumos do nosso país. Então, a gente recebeu uma missão, uma tarefa, que poderia ser qualquer outra, só que é essa tarefa. E aqui em São Paulo, além de identificar a importância estratégica do Estado, a importância de ter uma candidatura, também veio o debate da gente contribuir com a renovação política da esquerda brasileira e com a renovação política do Partido dos Trabalhadores, né? Então, a gente olha aqui para o estado de São Paulo com a necessidade vendo a extrema-direita conquistando, inclusive, uma nova geração, a importância da esquerda também colocar os seus quadros jovens, que têm condições de se conectar com essa nova geração. E se conectar não é só uma questão de linguagem, mas é uma questão também de se conectar com seus anseios, com suas necessidades atuais. Então, a gente tem uma juventude extremamente precarizada no trabalho, alta rotatividade, baixos salários, plataformizados e desesperançosos, por óbvio, que trabalha muito, ganha pouco e é muito violentado. Então, a gente precisa conversar com essas pessoas e se conectar e construir referência política. O Partido dos Trabalhadores nasce na periferia, nasce da luta popular, e é lá que nós temos que estar, é lá que nós temos que permanecer e se reconectar com a atual classe trabalhadora e os seus dilemas e os seus anseios. Então, o Movimento Sem Terra me dá como tarefa, para nós, né? Por isso que eu também tenho dificuldade de falar, eu pré-candidata. Eu sou pré-candidata. Né? Nós somos, né? Eu cumpro uma tarefa dada pelas organizações do meu campo político, que disse: São Paulo é estratégico e o nome de Jéssica Daiane é o nome que, neste momento, cumpre os requisitos que a gente precisa para representar esse projeto,
ponto e tem a capacidade política e tem a mensagem que nós queremos passar para São Paulo também, de indicar uma mulher jovem, negra, filha de empregada doméstica, mas que se formou em direito aqui em São Paulo pelo ProUni, que é uma inspiração para a nossa classe trabalhadora jovem, que através da luta coletiva e através de um governo de esquerda, nós podemos mudar o rumo da vida da juventude brasileira, podemos mudar o rumo de quem é pobre, de quem é negro, de quem é mulher e de quem é trabalhador no nosso país. Então, a escolha, uma decisão coletiva e uma missão que a gente assume de forma muito honrada, porque não é pequeno, né? Organização tão importante como o Movimento Sem Terra, tão importante como o Movimento Brasil Popular e como o Levante, depositar confiança política nessa representação, então me deixa muito honrada, mas para mim é mais uma tarefa como qualquer outra que a gente tem que cumprir, determinada pela organização e guiada pelas decisões da organização. Então, quando a gente também vence a eleição, me tornando deputada, não é Jéssica Daiane, é a decisão política do Movimento Sem Terra, do Movimento Brasil Popular, do Levante da Juventude, que vai guiar a minha atuação, as minhas posições políticas. Então, de fato, é uma pré-candidatura com lastro e com base nos movimentos populares e na decisão coletiva das organizações populares. Isso, eu vou passar a palavra para o Messias, mas é impressionante, a gente já percebeu aqui, não é, Carlos, em todos os programas anteriores dessa série, não existe primeira pessoa do singular, né? Existe sempre a primeira pessoa do plural, né? Sempre se conjuga os verbos com o nós, não com eu. Messias, por favor. Não, eu acho que tem todo acordo com o que a Jéssica traz, porque, primeiro, que o normal no Brasil é as famílias tradicional política dar continuidade à trajetória familiar. É a família se reposicionando, o pai do filho, né? É a família tradicional que tem que tomar posição na política. E nós do movimento, a gente entende de que a gente não está fazendo a coisa porque eu quero, porque eu tenho que agradar a mim ou a minha família, né? Temos uma missão de assumir tarefa política, como assumimos durante toda a nossa militância. E essa foi uma tarefa que foi nos dada. E uma tarefa que foi nos dada que nós assumimos com muita responsabilidade, como todas as tarefas que assumimos até o dia de hoje. Eu tenho sempre entendido que eu emprestei o meu CPF para ser registrado, e ali o Messias colocou para a gente ali estar representando. Mas quem nos dá base e quem nos faz com que a gente faça um mandato voltado para os anseios do que nós defendemos quanto projeto de sociedade, quanto projeto da classe trabalhadora, é os nossos princípios das nossas organizações que faz com que a gente esteja nesse espaço. Aqui, para falar a verdade, quando eu assumi, os 6 primeiros meses eu fiquei um pouco meio em choque, porque é uma outra realidade. Uma coisa é eu estar no acampamento de Baixo da Lana Preta, eu estar construindo as cooperativas do MST, falando de produção, estar na base, sendo muito verdadeiro com o nosso povo. E eu falo, quando você chega aqui no parlamento, com 46 deputados, cada um mais vaidoso do que o outro, cada um quer ser mais sabido do que o outro, e todos eles muito sem ética, porque uma coisa eu aprendi enquanto ser humano, a gente tem que ser muito... E aí, uma coisa que eu aprendi em casa e com o MST, nós somos muito verdadeiros no que a gente diz e no que a gente é. Nós não quer ser aquele discurso da falsidade ou for discursar por agradar a sua bolha. Nós falamos porque a gente acredita naquilo. E quando você chega no parlamento, é um choque, porque muitos que estão ali falam para agradar a sua bolha e falam de uma teoria que muitas vezes nenhum pratica, faz a coisa acontecer na prática. E muitos falam coisas que dá vontade de a gente mandar ele lá para aquele canto. Mas você não pode, porque você tem uma questão de coro parlamentar. Então, o fato de eu não mandar o cabo se lascar no mesmo instante, eu tenho uma crise comigo. Mas isso faz parte, e a gente tem que aprender no decorrer da caminhada, que ali é um espaço diplomático e que a gente tem que ser político. Porque, por exemplo, a GES vai chegar... Hoje eu sou presidente da Comissão de Agropecuária. Você imagina, eu sou presidente da Comissão de Agropecuária, que eu tenho que me relacionar, inclusive, com os bolsonaristas do agronegócio do Estado do Ceará. Hoje eu sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Tudo passa por a comissão que eu presido hoje, que é muito importante na casa.
Hoje eu sou vice-presidente da comissão mais importante da casa, que é a CCJ. E muitos momentos eu que presido quando o presidente não está. Sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da casa. Então, necessariamente, a gente tem que dialogar com todos. Por exemplo, eu apresentei 90 projetos. Desses 90 projetos, eu aprovei 38. E os 38 projetos que eu aprovei, por exemplo, aqui nós aprovamos juntamente com o Renato, a gente proibir ultraprocessado nas escolas. Alimento ultraprocessado proibido a partir de uma lei nossa. Mas para tu essa lei passar, tu tem que reunir com as empresas de alimentação, das escolas privadas, um bocado de coisa, e tem que começar com os paros da casa. Mesmo os contrários, ideologicamente, a gente. Mas se tu não tiver a tratativa, não sai da gaveta, porque tem que passar o mínimo 6 comissões. E são comissões gerenciadas, coordenadas por outros deputados que não são do PT, por exemplo. São da base do governo ou até não sendo da base do governo. Então, esse é o parlamento. Mas a gente está lá com muita firmeza, porque entendemos de que o que nós representa ali não é o indivíduo. O que nós representa ali é um projeto. É um projeto a qual nós estamos ali para fazer bem feito, assumir com responsabilidade e fazer com que as coisas avancem e para o nosso lado, para o nosso projeto, e fazer um embate, né? Não levar desaforo para casa, a gente aprendeu isso, mas ser muito coerente naquilo que a gente precisa fazer para que os nossos mandatos seja aquilo que é criado como expectativa do nosso base, do nosso povo. E cada dia a gente precisa se reavaliar. Por isso que é muito importante que o nosso mandato ele é por coletivo. O coletivo é que diz onde é o melhor, o que é o dia, qual é o conteúdo, justamente para que a gente possa democratizar não só as falas, não só o discurso, mas também a nossa prática no cotidiano do nosso mandato. Então, é isso que é um mandato em movimento que eu faço aqui no estado do Ceará, muito representado pelas nossas organizações. Bom, a gente está chegando ao final do programa e também dessa série, né? Aliás, essa série termina amanhã, como eu disse, com uma análise da conjuntura política nacional e latino-americana, na verdade, né? Com o companheiro João Pedro Stedley. Inclusive, nós tivemos, além do Carlos, né, e da minha presença, a secretária nacional da Juventude do PT, a Júlia Koff. Então, recomendo com ênfase que vocês acompanhem amanhã essa análise da conjuntura, amanhã às 15 horas, aqui na TV 247. Eu gostaria de encerrar essa série dizendo o seguinte: o meu título de eleitor é de Olinda, né, no estado de Pernambuco, e eu declarei não apenas apoio, mas declarei o meu voto em Rosa Amorim para deputada federal nas eleições do dia 4 de outubro. Carlos Eduardo tem o título de eleitor dele no Rio de Janeiro, e ele não apenas votará em Marina, mas votou também em Marina nas eleições anteriores. Eu gostaria de encerrar esse programa de hoje, essa série, dizendo o seguinte: se eu estivesse em São Paulo, o meu voto seria em Jesse, Daiane. Se eu estivesse no estado do Ceará, o meu voto seria em Messias, porque, na verdade, eu vou pegar um pouco emprestado essa lógica coletiva fortíssima do MST, para dizer, porque o meu voto é um voto que tem essa dimensão coletiva, né? E essa dimensão coletiva significa o seguinte: estaria nunca apoiado pelo MST, onde eu tivesse meu título de eleitor. Se eu tivesse no Rio de Janeiro, eu votaria em Marina. Se eu tivesse, como eu repito, se eu tivesse em São Paulo, eu votaria a Jesse. E se eu tivesse no Ceará, eu votaria em Messias. Assim como se eu tivesse no Rio Grande do Sul, votaria em Adão Preto, e assim por diante. A gente fica por aqui. Messias, muitíssimo obrigado. Jesse, muitíssimo obrigado. Um abraço, Carlos. O Trilhas da Democracia volta amanhã com João Pedro Stedley e retorna no próximo final de semana, sempre aos sábados, às 17 horas.
e aos domingos, às 15 horas. Um abraço à nossa audiência. Votem na solidariedade, votem na generosidade revolucionária do MST. Um grande abraço. Abraço. Muito obrigada, gente. Um abraço.